Olá, amigos, muito boa noite. Você está ao vivo no programa Checkmate da sua TV Babitonga, mais uma vez, só com um pouquinho de atraso, porque o Boteco da Bola demorou um pouquinho hoje, mas nós estamos aqui ao vivo para falar com você sobre mais um tema relevante para a nossa cidade e para a nossa sociedade. Não é fácil fazer um programa como o Checkmate, trazer pessoas que tenham histórias para contar para você que nos acompanha aí há mais de um ano na sua TV Babitonga, mas a gente cava, garimpa e acha, né? Hoje nós temos aqui um engenheiro que escreveu uma história muito bonita de 50 anos de profissão e vem aqui contar para a gente um pouquinho do que é a gestão numa empresa e a gestão também na área pública. O nome dele é Nogert Vist. Boa noite, seu Nogert Vist. Que bom tê-lo aqui no Checkmate. Igualmente, obrigado. Não foi fácil trazê-lo aqui? Foi um esbarrão na Rádio Desk, né? Nos encontramos lá. Exatamente. Quando o senhor ia divulgar esse livro bonito aqui que... aquilo foi o momento onde a gente estava iniciando a divulgação. Né? Iniciando a divulgação. O livro Governança Corporativa, mas sem modismos. Não sei se o Nico Reinert consegue dar um close aqui, Nico, no livro do seu Nogert Vist. Governança Corporativa. Opa, assim. Não dá para ver muito aqui, mas que fala sobre, digamos assim, a biografia, né? Na verdade, a vida do seu Nogert Vist em 50 anos aí de trabalhos prestados, que começaram... Era joinvilense, né, seu Nogert? Sim, eu sou nascido aqui. Nascido onde? Nascido em Joinville mesmo. Em que bairro? Na verdade, o bairro é o centro lá, né? Na rua Chapecó, fica na Dona Francisca. Na Dona Francisca. Dona Francisca. A Chapecó ali no Saguaçu? É onde hoje é aquela cavo, né? Cavo do Brasil. Cavo do Brasil. Ali. Lá é o terreno, aquele terreno era do meu pai todo. E por ali começou? E lá eu comecei. Tomava banho no Cachoeira também, não? Não. Com tanta gente? Não. Diz que iam ali tomar banho no Cachoeira? Isso aí. Nunca vi. Nunca vi? É lenda? Acho que é uma lenda. Tem muita gente que conta a história, né? Pois alguns até diz que fizeram. Mas o senhor também, como tantos, né, que tem sucesso na cidade, aqui na área de engenharia, na área industrial, passou pela Escola Técnica Tupi. Não é isso? Ou não? Não, até porque não existia ainda. Não existia? Fundição Tupi. Fundição Tupi. Primeiros estágios profissionais na Fundição Tupi, né? E logo em seguida foi para a Volkswagen do Brasil. Longe. Foi um dos primeiros joinvilenses ou foi o primeiro a andar por lá? Naquele tempo, falar em São Bernardo do Campo, como é o caso. Sim. É como ia hoje a Europa, sim. Sei lá onde. Sair de Joinville e ir a São Bernardo do Campo. Ir a São Bernardo do Campo, nunca estive lá. E isso aconteceu numa conversa com a direção da Fundição Tupi, que achou que eu devia ir lá. Sim. Começar a minha vida profissional na Volkswagen do Brasil. Porque era comum naquele tempo, isso nos anos 50 e pouco. Isso foi lá por 65, né? 1965. Um pouco antes. Era comum que engenheiro formado em Joinville tinha que ir trabalhar na Tupi. Sim. Também podia ser na Hansen ou qualquer uma Consul, qualquer uma dessas empresas grandes. Mas não sai de Joinville. Entende? Por quê? Até porque o mercado era bom, né? Era bom. Era um mercado enorme. E não se queria perder essas cabeças. Não se queria. Mas o diretor da Fundição Tupi me disse, não, você tem que sair daqui, porque senão nós não vamos aprender nada contigo. Você que vai aprender conosco. Olha só, quer dizer... Era um olhar do empreendedor lá. Era uma visão empreendedorística, né? Você indo para uma Volkswagen, você vai nos trazer depois algo de lá. E nós vamos aprender contigo. É ao contrário do que acontece hoje. Por isso que a Fundição Tupi é o que é ainda, né? Ela, de fato, eu era para ter ido lá para a Volkswagen há 3 anos. E ficou quanto tempo? Acabei ficando quase 11. 11 anos. Então, e acabei voltando para a Tupi daí. Quer dizer, o velho compromisso que a gente tinha assumido de um dia trabalhar na Fundição Tupi aconteceu. Mas nesses 11 anos, você teve passagem ali muito importante ali dentro Foi numa fase de nacionalização da indústria automobilística. Foi, eu cheguei numa época... Pegar essa tecnologia alemã. Muito interessante, porque a fábrica era
estava nova, relativamente, tinha menos de 10 anos, tinha uns 5 anos. Na área onde eu trabalhei especificamente, que é a área de caixa de transmissão, que é o câmbio. O câmbio. Famoso. É uma peça complexa. É talvez a peça mais complexa do carro. Porque o resto é tudo meio montado. Sim. Vem de fora de outras empresas. Agora, as engrenagens... Hoje é assim ainda, senhor Nogueira? Ainda é assim. Apesar, hoje é mais montadoras mesmo. Né? Mas a Volkswagen, desde o início, fabrica o seu câmbio. Ela nunca acreditou em comprar um câmbio. Ela faz, internamente. As fábricas, na época, né? As fábricas de origem americana, elas costumavam comprar os seus câmbios em fábricas de engrenagens. De engrenagens. A Volkswagen sempre optou em fazer ela própria o câmbio. E como é que foi trabalhar com esses alemães, com esse conhecimento técnico? Na época a Volkswagen era a potência dos carros nos anos 70, depois de 80. Ainda hoje tem seus grandes carros. Ela caminha para o ano 18, quer dizer, a Volkswagen como mundo. Agora. Sim. Ela caminha para o ano de 2017, 2018, para ser a número 1 do mundo. Quer dizer, faltam 3 mais 4 anos, ela vai bater. E olha todos. que a concorrência não é pequena. E a concorrência não é pequena. Mas ela vai chegar lá. Né? Quer dizer, ela comanda hoje o Porsche, ela tem aquela empresa de caminhões, a MAN, a MAN, agora que não era dela também, que ela comprou. Né? Então, ela incorporou uma tecnologia vastíssima ao seu acervo. Ao seu produto. Ao seu produto. Mas quando eu cheguei na Volkswagen, de fato, lá ele fazia o Fusca. O Fusca é o 1200 ainda. O 1200. 1200. A Kombi e o Karmann-Ghia. Sim. O Karmann-Ghia ele fazia na Karmann-Ghia, mas era um chassi da Volkswagen. Por sinal, eu tinha um Karmann-Ghia também. Eu cheguei a ter um Karmann-Ghia, carro lindo. Hoje ainda venderia se tivesse sido feito. Hoje ainda venderia. Mas aí... Dizem que estão pensando em voltar a produzir aí um modelo antigo com... Olha, se voltarem a produzir o Karmann-Ghia, ele com certeza... Dentro, lógica, de uma tecnologia nova. Tecnologia, novo chassi. Claro. É uma linha Audi. Na verdade, se você olhar o Audi hoje, o Audi 4, chamado aquele com 4 círculos, aquele Audi, ele é um Karmann-Ghia. Só que em vez de ter... plataforma, só que em vez de ter a mecânica do antigo carro Fusca, que era motor a ar, refrigerado a ar, hoje é tudo água, né? Então... E o que mais, nesses 11 anos, sim. O senhor iria ficar 3, ficou 11. Né? Acabou voltando para Tupi conforme eles imanavam até trazer esse conhecimento para Joinville. Eu imaginei numa conversa com o diretor da Tupi, que era, na verdade, o Dr. Raul Schmidt. Dr. Raul Schmidt. Que é uma pessoa fantástica que... está aí ainda. Ainda está aí. Estava no meu lançamento do meu livro. Né? Quer dizer, então, é um homem que tinha uma visão de negócios. A que todos os demais jamais chegaram perto. Né? E quando o senhor voltou a Tupi... Acabei voltando a Tupi para assumir lá uma outra fábrica de ponta. A fábrica de ponta que até hoje, né? Cabeçotes, blocos e cabeçotes. Blocos e cabeçotes, porque tinha recém sido inaugurado pelo presidente Geisel. E eu acabei voltando exatamente nesse ano. E então, quase veio junto com o Geisel. Quase, um pouco depois. Aí o Raul Schmidt falou, olha, vai lá, vamos acertar aquela fundição, que essa fundição era uma alta tecnologia. Mais uma vez, alta tecnologia. Em vez de só que a outra lá era mecânica, aqui era metalúrgica. Como é que foi essa transição, senhor Douglas? Já que estamos falando aqui de cuidar de gestão, né, de produção, de chão de fábrica, olha, essa coisa tão complexa. É difícil, mas... Sair daquela mecânica fina... Mecânica fina para cair numa metalúrgica fina. Metalúrgica fina. Tá? Essa foi uma transição realmente, quer dizer, total. Né? A única coisa que eu sabia de bloco de cabeçote é que tinha 4 cilindros lá dentro e eu tinha que fazer 6 cilindros, alguns, né? E eu tinha que fazer. Mas a equipe era grande? Mas aí que está. A Fundição Tupi tinha uma grande equipe. Uma delas chamava-se Centro de Pesquisas.
que era Fundamental, né? Fundamental. Eu vi no seu currículo que você fala muito sobre inovação. Depois tinha uma escola técnica atrás, Sim. que formava técnicos de alto nível. Forma até hoje, né? Forma até hoje. Está aí, é a Sociesc nossa. Né? Ainda está lá a Escola Técnica Tupi, Ainda está lá a tem o Escola IST, Técnica, agora virou Unisociesc também. Então, isso tudo é uma constelação que se juntou, né? E acabou dando certo na época. Claro. Eu sei que o Dr. Raul ainda chegou a me dizer, olha, ou daqui a 6 meses tu arruma aquele lá, senão tu tá fora. Aí eu fiquei olhando assim, assustado para ele. Digo, aí diz Foi ele, duro assim? Aí diz ele, porque eu também estarei fora. Se não der certo, Se não der certo. vamos nós dois embora. Quer dizer, era uma coisa tão avançada no tempo que a gente teve que se botar de corpo e alma para dar certo. Sim. E realmente em 6 meses eu não fui para a rua, fiquei lá 7 anos. 7 anos. Tá? E saiu de lá para ter uma experiência De lá eu peguei uma pequena experiência, é verdade. na administração pública. Na administração pública. Uma passada. Na época tinha uma empresa urbanizadora, acho que hoje também tem, só que tem outro nome, né? Hoje é ITRAN, que era Conurb, Conurb. que chegou a ser, que o senhor cita aqui, Na época chamava-se Codeville. Codeville, exatamente. Lá O eu- ITRAN é uma sequência... Lá eu fui convidado pelo prefeito, quem ainda lembra dele, acho que ele está vivo ainda. Acho que está vivo, é o Violantino Rodrigues. Né? Foi um vice-prefeito do Luiz Henrique. E ele foi excelente, esse homem. E Também aí, tinha uma visão boa? boa visão, e aí e depois eu fiquei subordinado ao Freita, Sim, seu Frei também em seguida. seu Vitor Freita, que veio logo a seguir. Né? E daí eu saí de lá num certo momento e fui trabalhar na VEG. Na VEG. Aí tem outro capítulo. Já tem mais capítulo ainda. Aliás, todos esses capítulos da sua vida estão aqui nesse livro, né? Estão no livro, só que ele é um livro que tem 70 capítulos. 70 capítulos. Cada capítulo independe do outro. Cada um Conta uma fase. conta uma fase. E como é que foi, dentro dessa experiência tão rica que o senhor tem nesses anos todos de vida e de trabalho, como é que foi compilar isso tudo, né? Dentro da sua história toda, passagem na Universidade Federal do Paraná, Sim. na Volks, na Tupi, Codeville, depois em outras empresas e consultorias. Depois né? vem a VEG. VEG, e depois volta para a administração pública. Como é que é fazer, em apenas 70 capítulos, uma vida com tanta experiência? Em primeiro lugar, a gente teve que se tomar o tempo, né? Foram só 10 anos, né? Foram 10 anos que ele veio para escrever. 10 anos. Né? Quer dizer, são 70 capítulos, parece que são poucos capítulos, mas em 10 anos, Como é que foi escolher, como né? é que foi escolher cada um atrás do Isso. outro? Na verdade, dava assim, uns 6, 7 capítulos por ano, Sim. só. Né? E daí eu já botava na geladeira, vamos aguardar mais um pouco, até que tinha que nascer um outro assunto. Sim. E assim foi levando, e eu acabei entrando na VEG depois, onde eu acabei trabalhando com o W, né, da VEG, que é o seu Werner. Seu Werner. O seu Werner foi o meu chefe direto. E de lá, o governador Pedro Ivo Campos me buscou para ser presidente da Celesc. Essa história aí nós vamos contar no segundo bloco. Certo, seu Nogert? Só um instantinho. Pode ser. Nós já voltamos, Checkmate ao vivo com o Nogert Vista. É bem rapidinho, já voltamos.